nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Rogamos mais uma vez, Pai, por esta oportunidade da qual o Senhor nos concede. Após um mês, Pai, estamos trabalhando e vendo que o Senhor está se movendo em toda a terra. Mais uma vez estamos gravando esse humilde vídeo que veio de nosso coração mais uma vez a passar a mensagem. Temos centenas e milhares de pregadores pregando a mensagem do profeta. Não queremos ser maior, mas sim, Senhor, com todos juntos damos a mão em prol desse reino. Quando o Senhor orou na tua palavra, disse que quando o Senhor viesse e achasse o eunuco ou o servo fazendo aquilo que foi determinado para ele fazer, então o Senhor disse que colocaria ele numa boa terra. Nós te agradecemos, abençoa os servos teus que vão ouvir este vídeo, e ao Caleb que está sendo agora gravando, e este lugar santifica nossa vista para que podemos ler, e o nosso Espírito como vamos ler aqui no parado desta mensagem, é acerca de o que significa o Espírito Santo e o que a obra que é feita pelo Espírito Santo em cada um de nós. Abençoa aqueles que vão ouvir, se há alguma enfermidade, doença, necessidade de lares, como viemos agora de visitar o lar daquela senhora ali, Pai, e a luta que ela está passando, como centenas e milhares de famílias, nós rogamos as tuas bênçãos do céu sobre cada um de teus filhos. Usa teu humilde servo nesta tarde, para a glória e honra de teu nome, que nós te agradecemos. Amém. Nosso boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta novamente, tratando do assunto porque não somos igual ao mundo e nunca seremos uma denominação. Queremos agradecer ao nosso companheiro que tem curtido o vídeo, ouvido os vídeos, né, e as mensagens que têm sido colocadas no Face. Queremos agradecer por cada irmão, cada companheiro, os que estão nos convidando para ser amigo. Para mim é uma honra ter esse amigo de todos, mas às vezes tem um nome que os irmãos colocam. Eu peço que os irmãos que vão ver o vídeo, que os irmãos colocam, mas não aparece aqui no computador. Eu não sei operar, quem opera é meu filho, mas nem sempre ele está disposto a fazer isso. Então eu quero que quando o irmão pedir, para nós é uma honra, principalmente a zaga desse ministério. Mas graças a Deus, vamos ler aqui agora no livro continuar o livro de Esmirna, né? Na página 117, notou a página onde eu parei, que está um mês e pouco, estivemos viajando, tivemos um encontro de pastores ali em São José, ali na cidade de Curitiba, né? Ali no estado do Paraná, em Curitiba. Tivemos ali, agora no começo desse mês que passou agora, e então, graças a Deus, foi um momento maravilhoso, e está de parabéns o pastor José dos Santos e toda a equipe, né, e o pastor Abel, a nossa base, o pastor Abel, o pastor Policarpo e todos os pastores que estiveram lá, que não me lembro o nome agora, e todos os irmãos, as igrejas estão de parabéns pelos ministros que têm estado à frente de seu rebanho, que Deus possa os abençoar. No nome de Jesus Cristo, um abraço também para o pastor Valderi e todos os ministros, também o nosso abraço para cada um dos filhos de Deus que tem nos acompanhado através desse ministério. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, né, capítulo 2, versículo 11. O Espírito, o irmão Dana fala aqui, o Espírito Santo em cada era. Né? Diz aqui, 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A irmã Bruna diz aqui, que Deus acrescente, eu digo, que Deus acrescente as suas bênçãos da sua palavra. Nas igrejas, não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era, em particular, tem a mesma a demonstração para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do homem, do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos receber o que nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Mateus 13, 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não o compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvira de mau grado com seus ouvidos, e fechara seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. João 8, 42 a 44. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não podestes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, falando o que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. É mais do que evidente por estas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Juntando estes versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito dizem em cada era. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. João 8, 42, 44. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso, é o grupo descrito em 1 Coríntios 2, 6 a 16. Eles são os que têm o Espírito de Deus, eles são os que nasceram de Deus, eles são batizados do corpo do Senhor Jesus Cristo, por seu Espírito, eles são batizados com o Espírito Santo, para salientar ainda mais o que acabamos de dizer. E também para usar uma escritura que deveríamos ter em mente enquanto falamos acerca de quem é batizado com o Espírito Santo. Veja o que Jesus diz em João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Volte, porém,
Isaías 54:13, de onde isto foi tirado. E assim lê, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Os todos de Deus são os filhos de Deus. Assim é que a evidência de ser um verdadeiro filho de Deus, aquele sobre quem o Espírito veio e em quem habita, e novamente apresentava como um que aprende a palavra pelo Espírito Santo. Agora você pode começar a ver porque as línguas não são a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. E isso põe de lado a língua, interpretação delas e profecia e etc., como uma evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz, o Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. E isso é exatamente o que Jesus disse que faria. Quando ele viesse, João 14:26, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. É assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. E por isso que os evangelhos são preciosos. Eles são perfeitos, mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade que ele já tinha. É assim que Paulo recebeu suas revelações concernente a isto. Ele disse: mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11-12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabim, bem sabemos que és mestre enviado de Deus. Mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos, e as palavras que ele falou podem bem ser parafraseadas assim: eu não sou o mestre, eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito, mas em um que é o mestre, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como profeta, mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se o mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação. Para aquela era, nenhum outro pode, não, Senhor. Eles não podem, porque é exatamente isto que Paulo disse em 1 Coríntios 2:6-16. Agora, isto deve fazê-lo regozijar. Há uma doutrina sem fundamento, extremamente peculiar, que está causando muitos mal entendidos e rancores, porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão negando que grandes homens como Knox, Moody, Tyson, Golf e outros receberam o Espírito Santo, dizendo que todos eles é, secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estava acontecendo. Ora, isso não é verdade. Não, Senhor. Isso é um grande erro. As línguas não são evidência de ser cheio do Espírito Santo. É simplesmente uma das 9 manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas, ou que você recebe o Espírito Santo ou por
falar em línguas, mas diz que depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. E posteriormente dizem que eles profetizaram. Hoje, entre muitas pessoas, admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, fala numa língua espiritual, genuína, mas isto não é assim. Porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém, sobre a influência de um espírito errado. Agora vamos supor que estamos numa reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como você pode saber qual língua é do espírito e qual é do diabo? Eu já estive entre os pagãos, onde seus feiticeiros bebiam sangue numa caveira, falava em línguas e interpretava e profetizava. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se por pessoas que defendem que as línguas são a evidência que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem as genuínas e santas, as falsas. Portanto, minha pergunta é: quem sabe o que é real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para para saber? Agora, quando conseguimos essas respostas, teremos algo para continuar, mas até então somos forçados a ter dúvidas quanto à origem das línguas. Você pode ver agora, vemos que se você apoiar a evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isso nos levaria então a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim. Não, nem por um minuto qualquer verdadeiro missionário no exterior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas. Da mesma maneira que eu sei por experiência. Teólogos pentecostais admitem que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falam em línguas quando batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro de Atos, nas quais as pessoas falaram em línguas entre tais 5 ocasiões, e também dizem que sem qualquer escritura que há duas espécies de línguas. Uma é a língua na qual você fala enquanto recebe o Espírito Santo, e é a evidência ao passo que mais tarde, se você crê, pode receber o dom de línguas, através do qual pode falar frequentemente. Entretanto, dizem eles, uma vez tendo falado em línguas como a evidência de receber, você pode nunca mais falar outra vez. Mas uma vez estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra, se não está ali, então, eu gosto disso. Então Deus não falou. E ai daquele que viesse acrescentar a essa palavra. Porém, há algo na palavra sobre este mesmo assunto, que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 3, aí são mencionadas línguas de homens e anjos. Estas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que pode receber o Espírito Santo falando em línguas estranhas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos bois, porque em Atos 2 as pessoas falaram num dialeto perfeito que até incrédulos ouviram e compreenderam. Agora, quando Deus está falando, é melhor ficarmos calados. Porém, onde ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que ele já disse. Ele nos falou que a evidência ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo era que o
se o Espírito não estiver se dentro, você não virá a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouvia a palavra, recebia-na e vivia por ela. Aqueles que não tinham o Espírito ouvia-na apenas como homens carnais. Punha-lhe uma interpretação errada e entrava em pecado. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo, para o verdadeiro crente. Digo em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito Mestre ouvia a palavra e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, a revelava a eles, e eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e tomava e vivia. Eu sei que é uma grande tentação referir-se ao dia de Pentecoste e também ao dia em que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Então, estabelecer essas duas experiências idênticas como a evidência do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Porém, em cada ocasião, as línguas foram entendidas pelos ouvintes. Isto está muito longe da moderna Babel de confusão das reuniões pentecostais. E se isto não fosse suficiente para nós persuadir para com tal argumentação, o que faremos quando somos confrontados com o fato de que pessoas que jamais falaram em línguas têm alguma das outras 8 manifestações em suas vidas, tal como a palavra da sabedoria, o discernimento de espíritos, a palavra da ciência, fé, cura e até maravilhas. E esta observação é ainda mais interessante, tendo em vista que língua é o menor dos 9 dons. Portanto, quando vemos pessoas que não falam, nem jamais falaram em línguas, exercitarem dons maiores do que aqueles que falam em línguas, temos que desprezar completamente tal doutrina, ainda mais do que antes. Assim você pode ver agora que não podemos permitir nos dizer o que a Bíblia não diz, quando a Escritura nos ensina. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Então veja aqui que o profeta de Deus diz aqui que o Espírito Santo, ele não fala no exterior, ele fala no interior. Hoje eu estava meditando esse dia e como pregador, humilde servo de Deus, temos visto que a ciência, nos tempos de Noé, a ciência nunca concordou com o Evangelho. Nos dias de Moisés, a ciência nunca concordou com o Evangelho. Nos dias dos profetas Jeremias, Isaías, Elias. E hoje, a ciência está de mão dada com o Evangelho. Os denominacionais, até mesmo muitos que se dizem da mensagem, andam focados no que a NASA está dizendo. Que decepção foi hoje, né? Hoje, né, que diz que haver tal escuridão na Terra de 6 dias. Eu até postei aqui as escrituras, e eu não quero me sair do assunto muito, aqui do livro de 47 de Gênesis, e do versículo 1 até o 12, e também do livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 10, se não for memória, né, do 4 ao 7, e não estou a falar do outro capítulo, quando José foi levado ao Egito como escravo, então, num determinado tempo, José chegou e cuidou do povo dele. Então, isso nós vamos deixar para outro dia, que nós estamos gravando esse vídeo de 30 minutos. Então, eu quero frisar isso bem aqui que o Roberto falou, que você só pode compreender as Escrituras
principalmente do ministério do irmão Brana, se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Hoje nós temos muitos pregadores citando parágrafos e mais parágrafos do que o irmão Brana pregou, do que o irmão Brana falou, mas pouco tendo a revelação. Irmão, revelação do ministério de um profeta não é para teólogo, não é para qualquer um. Nós temos grandes homens aí nas plataformas pregando o que o irmão Brana pregou, mas muito longe do sentido ou do significado do que é a mensagem de Elias para a noiva. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje nós temos intérpretes, escritores de livro. Se a mensagem, eu digo com certeza, se a mensagem e a Bíblia não ajeitar a igreja, não é livro de teólogo, não é livro de interrogação, não é ponto e vírgula que vai guiar a noiva. Deus nunca entrou por esse caminho. Quando chamaram o irmão Brana, para o irmão Brana, falaram com o irmão Brana, com o irmão Brana escrever livros, o irmão Brana disse que isso ele seria colocar algo dele. A noiva não precisa de livro. A noiva tem a mensagem revelando a Bíblia. A esposa de Jesus, ela não pode ler carta de segundo, porque senão ela comete novamente adultério. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas a Bíblia e a mensagem são as cartas apropriadas para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Não faça uma coisa dessa. Eu sinto muito. Nenhum livro mentalmente escrito, ainda que comparável da mensagem do irmão Brana, vai dizer ou dizem que a noiva precisa dela. Nunca. Quando os reis tinham suas rainhas, suas concubinas, suas esposas, eles preparavam eunucos, homens que não tinham desejos para com as suas esposas. A noiva tem um eunuco chamado William Malubrana e o seu guardião ali no propiciatório, chamado Jefferson, chama José Brana. Fora de José Brana, o resto tudo é doutrina de homem e preceitos de homem. São ensinamentos de homem. A noiva não precisa de livro e nem tampouco ser interrogada. Ela já foi interrogada e ela já foi absolvida. Oh, glória a Deus. A noiva, ela só segue somente a mensagem e a Bíblia. A Bíblia aqui, a mensagem aqui. Dando luz para a mensagem. Para a Bíblia, perdão. A noiva não precisa. A Senhora Jesus Cristo não precisa. Nós temos um eunuco chamado William Marlubrana. As mensagens que ele pregou é as cartas principais para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer um momento de oração. E eu parei aqui na página 121. E no próximo culto, nós estaremos dando agora início na página 122. Falando aqui da verdadeira evidência de termos do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, eu rogo a tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós queremos tratar muito profundo, Senhor, deste assunto da ciência. A ciência entrando no coração dos homens pregadores dessa mensagem. O povo estão baseados, Senhor, as suas fés rápido, arrebatamento, o que o mundo está dizendo. E isso é um contraste. Nós queremos mais, Senhor, tempo para que a gente possa tratar deste assunto, se assim o Senhor nos permitir. O que é a ciência na igreja e o que é a igreja da ciência. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais esse momento que passamos esses dias sem gravar, mas eu rogamos a tua bênção nesta hora. No precioso nome de Jesus, a teus filhos que vão ouvir. Não estamos aqui para desafiar ninguém e nem para desfazer de ninguém, mas nós temos uma missão da qual fizemos um juramento de pregar esse evangelho individualmente de opiniões ou de mentalidade nossa. A mensagem é o nosso absoluto. O Espírito Santo é o nosso guia. Se ele penetrar em cada coração de teus filhos, Pai, nada poderá romper esta fé de rápido e de conhecimento da tua palavra, como citado aqui no parágrafo da mensagem do nosso profeta. Obrigado, no nome de Jesus Cristo, abençoe os teus filhos que vão ouvir, cada lar, cada família, se há algum problema, doença, enfermidade, que o Senhor concede a graça, as bênçãos, a paz, gozo e alegria nesse ano que vai entrar, cumprindo-se os dias, Pai, se o Senhor nos permitir, vamos tratar nos próximos vídeos o que significa o ano de 2017 para a igreja. Não é interpretação, mas eu creio que isso desceu no nosso coração, o que nós devemos esperar, não da ciência, mas o que o profeta nos ensinou, Senhor. E o que o nosso
profeta José tem passado para nós através do programa ali, através da transmissão de Jefferson Vírus. Rogo também pelo nosso amado irmão que tem traduzido a mensagem para nós, ali no nome do Senhor Jesus Cristo, ali que tem se esforçado para traduzir diretamente o culto ao vivo da voz de Deus para cá para nós ali, que o Senhor possa abençoar grandemente o teu servo e toda essa equipe que estão empenhada para difundir esse evangelho da maneira original, sem interpretação humana e sem projeto, e sem plano secundário e sem opinião secundária, mas somente pelo Espírito Santo de Deus nos guiando em toda a verdade. Abençoa teu filho grandemente, no nome de Jesus Cristo. Até mais, amado, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Divulgue e fale, escreva para nós, e se nós pudermos responder, certamente será um prazer para nós. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.